Salve pessoal, vamos lá mais uma aula do nosso curso de PHP. No último vídeo eu falei sobre aquela extensão BCMath para a gente contornar as questões de arredondamentos em ponto flutuante no PHP. Para quem estiver usando aqui essa plataforma de desenvolvimento que nós contemplamos aqui neste vídeo, Dump, Debian, Apache, montamos todo um sistema de desenvolvimento aqui em cima de uma instalação do Debian 11 numa máquina virtual, e vocês encontram aqui toda essa série de vídeos com o passo a passo para vocês replicarem o que nós estamos usando aqui. É bastante prático, é lógico que hoje em dia tem também o Docker para você criar aí o seu ambiente de desenvolvimento. Futuramente eu pretendo, em alguma série de vídeos, focalizar esse tipo de ambiente de desenvolvimento. Mas para quem utiliza esse ambiente que eu montei aqui, eu vou mostrar como que nós fazemos a instalação das extensões BCMath e Decimal. Lá naquele vídeo eu sugeri que vocês utilizassem esse PPA do Suri. Tem aqui as informações de como você pode habilitar o repositório do Suri no Ubuntu e no Debian, que são as instalações mais comuns aí utilizadas para desenvolvimento, instalações Linux estamos falando. Depois que você faz a instalação do repositório do Suri, ele fica aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, no ls/etc apt sources list d. Ele cria aqui esse php list e esses repositórios passam a ser acessados quando você dá o apt update, apt upgrade, então fica tudo automatizado. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro, olha. Vou colocar aqui cat php list. Está exatamente o repositório do Suri, com o endereço onde você vai encontrar os pacotes PHP para o Bullseye. Então, apenas utilizando o apt install você consegue acessar o pacote. O BCMath, ele está nesse pacote aqui, quer ver? Usando o comando apt show php 8.2, acho que é esse o nome do pacote. Exatamente, BCMath. Aqui estão todas as informações do pacote, olha, a versão que eu tenho instalada aqui. Então, se você tiver o repositório do Suri instalado aí, bastaria fazer, olha, sudo apt install php 8.2 BCMath. Bastaria instalar esse comando, e para fazer o update, o upgrade, é a mesma coisa, você vai manter sempre o pacote atualizado aí. Nós temos aqui também, ó, deixa eu limpar, apt show php 8.2, acho que é Decimal, isso, esse pacote, eu tenho ele instalado aqui também. E várias outras extensões você tem disponível aqui no repositório do Suri. É o mais completo com relação ao PHP, viu, pessoal? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E isso posto, vamos a mais uma aula. Quem ainda não fez, por favor, se inscreva aí no canal, dê o seu like, ativa o sininho e principalmente distribui aí para os seus amigos, colegas. Vamos aumentar a nossa comunidade, pessoal. Vamos à aula. As variáveis que nós estudamos até agora são as ditas escalares, porque armazenam apenas um tipo de dado, seja ele uma string, um inteiro, um float, um booleano, mas apenas um tipo de dado. O tipo que nós vamos examinar na aula de hoje armazena vários tipos de dados, são verdadeiras coleções.
Vamos ver primeiro a criação de um array. Para criar um array, primeiro nós declaramos uma variável, vou colocar aqui meu array, e as regras são as mesmas. Olha aí, começa com o cifrão, tem que começar com letra ou com um sinal de sublinha, não pode começar com número, são as mesmas regras que nós já vimos para as outras variáveis. Vou colocar aqui o sinal de atribuição, que é o igual, e o literal do array é colocá-lo aqui entre colchetes. Como eu disse, ele pode conter qualquer tipo dos dados que nós já vimos até agora. Vamos colocar uma string, laranja, por exemplo. Vamos colocar um inteiro. Podemos colocar um float ou um booleano. Ou seja, todos os tipos de dados que nós já vimos até agora podem ser incluídos dentro dessa coleção. Como é que nós podemos exibir um array? Se eu usar o comando echo meu array, vamos ver o que acontece. Recebo aqui um aviso de que eu estou fazendo uma conversão de array para string, nesta linha 7 aqui, e exibe aqui o tipo array, mas não apresenta aqui o conteúdo da variável. Com o vardump, vou pegar aqui o meu array aqui, com o vardump eu já consigo visualizar o conteúdo do array. Aqui apresenta numa linha só. Se eu examinar o código-fonte da página, aparece de uma maneira mais bonitinha aqui. Ele cria um índice para cada elemento que compõe o array, começando por 0. Aqui nós temos 4 elementos, então ele vai de 0 a 3. O vardump fornece também o tipo da variável, a quantidade de caracteres aqui no caso da string. No caso do inteiro aqui, ele só apresenta o número, né? Um inteiro 5, um float 2.55 e um booleano com o valor true. Então, o vardump já dá uma apresentação um pouquinho mais interessante e aqui visualizando o código-fonte fica até mais fácil de ver do que numa linha só apenas, que fica praticamente tudo emendado, né? Uma outra forma, eu vou comentar essa aqui, é usando a função print R, print sublinha R. Vamos colocar aqui o meu array, usando agora a função print R. Ele apresenta de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Da mesma forma, se eu exibir o código-fonte, fica uma visualização um pouquinho melhor. Ou seja, cada um dos elementos, começando pelo índice 0, e a diferença é que o print R não apresenta todas aquelas informações do vardump com relação ao tipo, no caso da string, quantidade de caracteres, é uma apresentação mais simples, mais simplória. Eu vou comentar aqui. Nós podemos fazer essa mesma exibição utilizando a tag de texto pré-formatado do HTML. Então vamos colocar aqui echo pré vardump meu array echo. Vamos fechar a tag aqui. Perceberam? Ele apresenta daquela mesma maneira que nós vimos lá no código-fonte. Quando a gente vai lá exibir o código-fonte, está exatamente, só que aqui no código-fonte aparece a tag pré. Fica mais bonitinho de visualizar assim. Eu até já fiz aqui um snippet. Snippets são trechos de código. O VS Code tem essa possibilidade. Olha aqui em preferências, você tem aqui configurar snippets de usuário. Que é arquivo, preferências, configurar snippets de usuário. Veja que eu já tenho aqui o PHP JSON, eu já tenho snippets aqui configurados. É dessa maneira que a gente constrói o arquivo. Aqui nós colocamos primeiro uma explicação, vamos dizer, um comentário de qual é a finalidade do snippet. Coloquei esse aqui, pretty vardump, quer dizer, um vardump bonitinho.
Então, no caso aqui, eu faço esse echo, pré, coisa e tal, vardamp, todo aquele código no body aqui. Então, quando eu digitar dump, ele já vai substituir por todo esse trecho de código. Aqui eu fiz também um para o line break, que é quebra de linha. O prefixo BR vai fazer o echo tag BR. Fica mais simples de eu digitar. Estou falando isso porque talvez vocês vejam eu fazer assim, olha. Dump, ele já imprime lá o trecho inteiro do código, tá vendo? Você fica, como é que o cara fez isso aí? Milagre, não existem milagres, certo? Se eu quiser fazer uma quebra de linha agora, ó, BR, quebra de linha, o echo BR, legal, né? Mais uma dica aí para vocês do VS Code. Uma outra coisa é que dentro de um array eu posso ter inclusive outro array. Vamos supor que eu tenho aqui mais um outro array com dois números aqui, 1 e 2. Pode ter isso também. Olha aqui, o vardamp agora aparece aqui um outro array aqui dentro com dois elementos. O primeiro elemento começa com 0, o segundo é 1, cada um com o inteiro correspondente aqui. Esses tipos de arrays são chamados arrays multidimensionais. Para acessar um elemento do array, basta colocar entre colchetes o seu índice. Digamos então que eu queira acessar o terceiro elemento do nosso array, este float aqui. Então eu colocaria, vamos usar aqui o meu snippet, meu array, índice 2. Estamos acessando então o meu terceiro elemento. Eu uso o índice 2 porque ele começa com 0. Então o primeiro elemento é índice 0, o segundo é índice 1 e o terceiro elemento é índice 2, conforme nós indicamos. Para acessar um elemento do array interno, neste array multidimensional, basta nós usarmos dois colchetes. Então vamos dizer que eu quero acessar aqui esse primeiro elemento do array interno. Vamos usar aqui o meu snippet, meu array. Ele é primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele é o quinto elemento. Então é índice 4 e o primeiro elemento do array interno, índice 0. Aí está, estamos acessando esse inteiro 1 do array interno no array multidimensional. Então, utilizando-se o índice, nós podemos acessar qualquer elemento do array. Futuramente, nós vamos estudar estruturas de repetição e vamos ver formas mais eficientes de acessar os elementos do array, mas por enquanto vamos ficar nesse acesso direto. Bom, e o que acontece se eu tentar acessar um índice que não existe? O nosso array tem 5 elementos, então vamos fazer isso aqui para vocês verem. Dump, meu array, vamos acessar o índice 5, que seria o sexto elemento. Como ele não existe, o PHP vai emitir um aviso de que o array com chave 5, quer dizer, com índice 5, é nulo, ou seja, não existe. Então o script ele é executado porque um warning é apenas um aviso, ele não impede a execução do script. Existe uma forma mais antiga de definir o array, e embora essa aqui entre colchetes seja a forma mais usual, principalmente porque ela é comum a outras linguagens como JavaScript, é a minha predileta e é a que eu tenho visto ser usada mais modernamente. Mas vamos ver a outra forma para vocês terem isso como referência. Eu vou comentar essa aqui. E a outra forma seria nós definirmos o meu array usando a palavra reservada array e entre parênteses nós definimos agora o array. Eu vou copiar esses valores aqui, colocar aqui entre esses parênteses e vocês observam, ó, eu salvei, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, tanto esta forma, que é mais antiga, usando a palavra reservada array e colocando a definição entre parênteses, como esta mais moderna, colocando entre colchetes, dão o mesmo resultado. Como eu disse, essa forma de cima, eu vou
comentar aqui, voltar ao que era, é a forma preferida atualmente e é a que nós vamos utilizar aqui no nosso curso. Além dessa forma mais comum de índices numéricos, o PHP suporta também o uso de strings como índices, o que talvez seja uma novidade para alguns, embora existam coisas semelhantes como hashes, maps ou dictionaries ou dicionários, que talvez vocês já tenham visto em outras linguagens. Vamos fazer o seguinte, eu vou limpar isso aqui, vamos comentar todo esse código para limpar aqui o nosso quadro negro. Vou passar isso aqui para cima aqui. Vamos criar uma variável que eu vou chamar sudeste. E utilizando essa forma de colchetes, eu vou criar um array vazio. Para criar um array vazio, basta atribuir à variável apenas os colchetes, sem nada dentro deles. Vou usar aqui esse meu código para exibir a variável cifrão sudeste, e nós vemos então que nós temos um array com 0 elemento, nenhum elemento. É assim que o array vazio é representado. Para atribuir um valor utilizando strings, nós podemos primeiro ir atribuindo um por um. Essa seria uma forma. Então, sudeste índice, vamos colocar aqui SP igual São Paulo. Vejam então agora qual é a representação desse array utilizando o vardamp. O índice agora é aquela string que eu passei, SP, e o valor é uma string, 10 São Paulo. Aqui, inclusive, eu ainda não falei a respeito disso, mas quando nós utilizamos acentos, há um probleminha aí nessa contagem de caracteres. Nós vamos tratar disso mais para frente, como contar corretamente, porque São Paulo, na verdade, possui 9 caracteres, incluindo esse espaço aqui. Acontece quando nós utilizamos acentos, como aqui esse A com til, isso aqui é contado como 2 caracteres, um caractere duplo. Nós vamos voltar a tratar disso, mas por enquanto essa é a razão de nós termos aqui uma contagem de 10 caracteres para uma string que, a nosso ver, teria apenas 9 caracteres. Bom, vamos continuar aqui a definição da nossa região sudeste. Eu já completei tudo para acelerar o vídeo e aqui está a representação de toda a nossa região sudeste num array agora com 4 elementos. Cada índice é uma string daquelas que nós definimos ali com os seus valores correspondentes. Esse conjunto de caracteres aqui, o igual mais o maior que, formam o que nós chamamos de seta ou arrow. E é esse o símbolo que nós usamos para uma outra forma de definir o array mais simplificadamente. Vamos então fazer o seguinte, vamos comentar tudo isso aqui. Voltamos ao nosso array vazio. E a outra forma é utilizar exatamente aquele símbolo da seta ou do arrow. Então, nós podemos atribuir ao array sudeste com o índice SP, usamos esse símbolo para São Paulo. Perceberam? Ele faz exatamente a mesma atribuição. Eu vou completar direto aqui. Pronto, completei tudo e viram aí que nós conseguimos exatamente o mesmo resultado. Então, eu posso definir colocando o índice, o conjunto igual maior que forma a nossa seta ou arrow, e o valor atribuído ao par. Então, nós temos um par composto por um índice e um valor linkado a esse índice. Para separar um valor do outro, utilizamos a vírgula. Aqui eu fiz essa colocação, uma linha para cada um,
apenas por uma questão visual, para facilitar a visualização. Nós poderíamos colocar tudo aqui na mesma linha, olha. Colocar tudo numa linha só, não muda absolutamente nada. Mas dessa outra forma, fica de uma maneira visualmente mais legível, mais fácil de visualizar o código. Então, estas são as duas formas de nós definirmos arrays associativos. Como eu já mencionei, os arrays é um tipo de dado muito utilizado, é muito importante, nós vamos utilizá-lo muito, principalmente quando trabalharmos com bancos de dados. Nós voltaremos ainda a ver alguma coisa com relação aos arrays, porque nós temos funções para manipulação de arrays, nós temos outras formas de acessar um array, mas nós precisamos primeiro ver as nossas estruturas de repetição. Então, na aula de hoje, para essa introdução aos arrays no PHP, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso curso de PHP. Se estão, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para serem avisados pelo YouTube de novos vídeos, mas principalmente aquilo que eu sempre peço é vocês divulgarem aos seus amigos, aos seus colegas, para a gente ampliar a nossa comunidade. Aquele abraço, pessoal! Até a próxima aula!